eu abro o texto de Colossenses, capítulo 1, do verso 1 ao 6. O Evangelho que chegou em todo o mundo. Colossenses, capítulo 1, do verso 1 ao 6. Escreve o apóstolo dos gentios, a igreja que estava em Colosso. Essa epístola aqui foi escrita por Paulo no ano 61 depois de Cristo. Faltava apenas 9 anos para Jesus se manifestar pela segunda vez. Graças a Deus por isso. Também temos esse entendimento que a vida de Jesus já se cumpriu, já ocorreu, já aconteceu no ano 70 depois de Cristo. Diz assim o texto: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus. Veja aqui, o apóstolo foi escolhido por vontade de Deus. Glória a Deus. Ele não se fez apóstolo, ele foi escolhido por vontade de Deus. E o irmão Timóteo também foi escolhido pela vontade de Deus para ser um grande pastor, um jovem pastor, para apoiar Paulo, para ajudar Paulo na pregação do Evangelho da graça de Deus. Continuando aqui no versículo 2: aos santos e fiéis irmãos em Cristo que se encontram em Colossos, graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai. Continuamos: damos sempre graça a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós. Aleluias. Desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança. Era uma esperança para eles, mas depois de 70 se tornou realidade, que vos está, glória a Deus por isso. Continuando aqui: preparada no céu, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. Então, o Evangelho é glorioso, é poderoso, é divino, e nele está a verdade de Deus, uma única, a verdade absoluta. Verso seguinte: que chegou até vós, chegou até os colossenses, como também em todo o mundo. Aqui começa o estudo. Está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes, aleluias, e entendestes a graça de Deus na verdade. Glória a Deus por isso. Então, irmãos, muitas pessoas às vezes, quando têm o conhecimento, é que erram, é que emitem discussões que humilham até as outras pessoas que já têm esse entendimento. Mas a Bíblia não fala que Jesus ensinou os seus discípulos para pregar o Evangelho em todo o mundo? Sim. Mas eu preciso entender essa afirmativa de Jesus em Mateus 24, que fala sobre isso, né? Ir por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Mas a Bíblia fala também que o Evangelho que Paulo deveria pregar, ele não aprendeu com os homens. É o Evangelho divino, é o Evangelho glorioso que foi preparado no céu. Diga para o irmão: foi preparado no céu. Eu não estou falando de Mateus, Marcos, Lucas e João, grandes homens de Deus, inspirados por Deus, que escreveram, narraram o ministério de Jesus, parábolas, ensinamentos cabíveis que também servem para nós. Mas esses homens escreveram aquilo que Deus determinou, foram inspirados por Deus. Mas Paulo foi escolhido para ir aos gentios, aos estrangeiros, e por todo o mundo nas suas viagens missionárias, para pregoar e testemunhar o Evangelho da graça de Deus. O Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, que já foi manifesto. Diga: já foi manifesto. Então, esse Evangelho chegou a todo mundo. Trata-se, aleluias, do Evangelho divino, do Evangelho glorioso, que manifesta a graça de Deus, aleluias, que manifesta
toda a riqueza da graça de Deus. Paulo diz aqui, no verso de número 6, que chegou até vós, como também em todo o mundo, em toda jurisdição do Império Romano. Significa oikonomos. Oikonomos significa toda a extensão da época do Império Romano. Chegou em todo mundo, está produzindo fruto e crescendo. Olha só, então esse evangelho que Paulo pregou tinha a finalidade de produzir o quê? Fruto. Que fruto? Fruto de conhecimento, fruto de uma nova criatura, fruto do entendimento de tudo aquilo que o Senhor idealizou, determinou, para que as suas ovelhas pudessem estar cientes. Irmão, nós estamos cientes que aquilo que deveríamos ser, já somos. Por exemplo, somos sacerdócio real, somos santuário do Deus vivo, somos um com o Senhor, somos casa espiritual, e vai por aí fora, eleito de Deus, aleluia, pedras que vivem, não é verdade? Sim ou não? Desde o dia que ouvistes. Então, desde o momento que eles ouviram a mensagem da graça de Deus pregada por Paulo, tiveram o entendimento da graça de Deus na verdade. Verdade essa que tem o poder de libertar, esclarecer todas as pessoas que ainda carregam dúvidas. Muitas pessoas dizem: puxa vida, por que eu estou aqui? Qual é a finalidade de eu estar aqui? Porque Deus nos predestinou. Diga, irmão, Deus nos predestinou. Tem pessoas que não entendem isso. Por que eu estou aqui? Porque essa foi a vontade de Deus, a vontade soberana do Senhor, que tu viesse para esse mundo, vivesse nesse corpo de carne, temporariamente, que nesse ciclo de vida você pudesse ouvir o Evangelho e se libertar de todas as amarras, de todos os medos, temores, e tivesse todas as informações que você não tinha no passado, que eu não tinha. Por exemplo, hoje nós temos a informação bíblica, historicamente, que a segunda vinda de Jesus já se cumpriu. Paulo pregou isso como esperança. Mas em 70, depois de Cristo, se cumpriu exatamente as predições do Senhor Jesus. O juízo final aconteceu naquela ocasião. Os mortos ressuscitaram, diga graças a Deus. E outros temas da escatologia consumada. Então, esses irmãos de Colosso ouviram isso, entenderam e se regozijaram. Entenderam a graça de Deus na verdade. Você vê que a verdade, ela anda com a graça de Deus. Diga, a verdade anda com a graça de Deus. Ela lida com a graça de Deus. Quem não conhece a verdade de Deus, não conhece o que é a graça de Deus. É favor imerecido. É a bondade, a misericórdia que Deus fornece a seus filhos, sem eles precisarem fazerem sacrifícios. Isso é a graça de Deus. Só se pode entendê-la e vivê-la após ouvir a verdade do Senhor, que o Evangelho exige, que o Evangelho transmite. Diga glória a Deus por isso. Estão compreendendo em nome do Senhor Jesus Cristo? Como foi Mateus, Marcos, Lucas e João, homens habilitados por Deus, abençoados, que escreveram muitas coisas que estão aqui registradas, que a gente às vezes se utiliza para a nossa vida cristã, como homem de Deus, como viver o caráter de Deus, não mentir, não adulterar, não roubar, não dissimular. Temas que esses homens escreveram que servem para a igreja de hoje. Mas, na verdade, Paulo foi escolhido para trazer o Evangelho que é poder. Diga, o Evangelho é poder. Então o Senhor o incumbiu para que ele pudesse pregar em todo o mundo. E o Evangelho chegou mesmo em todo o mundo. Paulo cumpriu cabalmente o bom combate da fé.
encerrou a carreira, recebeu a coroa da vida. Aleluia! Ninguém poderia frustrar a missão de Paulo, porque o Senhor o confiou. Jesus sabia que Paulo cumpriria cabalmente essa missão de apregoar, manifestar o Evangelho da graça de Deus, o Evangelho divino, o Evangelho que é poder. Veja uma coisa, quando Paulo escreve para a igreja da Galácia, Gálatas capítulo 1, eu disse aqui no preâmbulo, Paulo não recebeu esse Evangelho de homens, recebeu diretamente de quem? Do Senhor Jesus Cristo. Gálatas, você conhece perfeitamente, os amados irmãos que estão conosco através dessa live, se tiverem condições, podem analisarem conosco. Gálatas capítulo 1, do verso 15 ao 17, diz assim na palavra do Senhor: quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer, então antes de Paulo ser predestinado, se encorpar, Jesus já tinha o escolhido para essa missão. Irmão, você sabia que você está aqui e Deus te escolheu antes da formação do cosmos? Você crê nisso? Existência com Deus. Essa igreja crê. Antes desse corpo, já existimos com Deus aonde? No céu. E de lá voltaremos um dia. Não sei quando, mas voltaremos, em nome de Jesus. Paulo foi separado e me chamou, aleluia, pela sua graça, aprove revelar seu Filho em mim. Então, o que Paulo recebeu por revelação, diga, revelação, não é? Para que eu o pregasse entre quem? Entre os estrangeiros, não entre os seus patrícios. Embora Paulo passou pouco tempo lá em Jerusalém, fez voto de Nazireu, etc, etc, se fez bobo, ganhou alguns para Cristo, mas no geral, Paulo foi determinado por Jesus para pregar, anunciar, manifestar o Evangelho da graça entre os estrangeiros, gentios, sem detença. Aí, não consultei carne e sangue, não pediu orientação a Pedro, a Tiago, Pedro, vocês podem me dar uma dica aí? O Senhor está dizendo que vai me enviar, me deu autoridade para que pudesse ir para os estrangeiros. Como é que eu devo pregar esse Evangelho? Dá uma dica aí. Não. Ele recebeu diretamente de quem? Do Senhor Jesus Cristo. Nem subiu a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para regiões, da onde? Fora de Jerusalém. Olha aí, Arábia, outro país. A Arábia estava anexada ao Império Romano. Está vendo como é que a Bíblia nos orienta? E voltei outra vez para Damasco. A missão de Paulo, quando estava na Arábia, estava pregando o Evangelho. Voltou para Damasco, não cessou, não parou de anunciar o Evangelho da graça de Deus. O Evangelho que é poder de Deus. Entende isso? Em nome de? Mas tem mais referências aqui. Vamos ver Atos capítulo 20, muito conhecido pela nossa igreja. Atos capítulo 20, do verso 24 em diante. Atos capítulo 20, do versículo 24 em diante. Em Mileto, fala aos presbíteros da igreja de Éfeso. Diz assim na palavra do Senhor. Atos 20, a partir do 24. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo. Olha que Paulo tinha regalias quando estava na companhia dos seus pais, que tinham bens materiais, tinha sucesso em relação ao sacerdócio da lei. Ele vivia uma vida próspera, falando materialmente. Mas ele não considerou mais isso, porque foi chamado
para fazer a vontade de Jesus em simplicidade. Diga, em simplicidade. Contanto que complete a minha carreira. Qual era a carreira de Paulo? Cumprir o seu apostolado, cumprir o seu ministério, pois recebeu do Senhor Jesus Cristo. E o ministério que recebi do Senhor Jesus, para quê? Para testemunhar, falar, manifestar o Evangelho da graça de Deus. Então Paulo não parava, uma hora estava em Colosso, Mileto, Arábia, Damasco, corria tudo. Era a missão dele pregar o Evangelho todo-poderoso de Jesus. O Evangelho que cabe às ovelhas ouvir, se renderem, compreenderem, porque é Deus que dá o entendimento. É Deus que abre o entendimento das ovelhas. É Deus que efetua no coração delas o querer, mas também o para crer, acreditar, confiar que tudo já foi feito, que todas as coisas proferidas pelo Senhor Jesus já se cumpriram, ou vão se cumprir. Não, já se cumpriram. Em nome de Jesus nós cremos dessa maneira. Aleluia! Verso 25. Agora eu sei que todos vós, em cujo meio passei, passei pregando o quê? O reino, os ensinamentos concernentes do reino de Deus, que era invisível, mas já é real, que as coisas que Paulo pregava eram inerentes de um reino que ainda ia se manifestar, ia se fazer presente. Então os irmãos já estavam em deleite, em saber pela fé que o reino ia ser instalado, ia ser trazido por Jesus em 70. Aleluia! Não vereis mais o meu rosto. Portanto, eu vos protejo no dia de hoje, que estou limpo do sangue de todos. Quer dizer, olha, preguei, anunciei, repassei todos os desígnios, todas as informações recebidas pelo meu Senhor Jesus, eu repassei para vocês. No verso 27, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Que maravilha! Essa é a função da igreja hoje. Nós não deixamos de anunciar as verdades de Deus, já cumpridas, já realizadas, para que aqueles que ainda não têm informação possam conosco se regozijarem. Aleluia! Como nós nos regozijamos em saber que, uma vez salvo para o maligno não pode nos, e o Senhor já nos justificou, já nos aperfeiçoou para sempre. Como a única oferta do corpo, fomos aperfeiçoados e somos trabalhados, habilitados a cada dia pelo Senhor. Oh, aleluias! Em nome de... Veja mais uma informação, volta para o livro de Colossenses, na questão que o Evangelho que Paulo pregou em todo o mundo de sua época, mundo do seu momento, não é igual ao nosso momento, ao nosso mundo. Colossenses capítulo 1, verso 23, você conhece perfeitamente esse texto aqui. Colossenses 1, 23, é isso? É. Se é que permaneceis na fé, só os eleitos, só os filhos de Deus, só aqueles que já tiveram conhecimento do Evangelho da Graça, que expressa, que manifesta a verdade que liberta, poderiam permanecer na fé, alicerçados e firmes. Irmão, quem está na graça de Deus, ao mesmo tempo está firme. Agora quem está nas correntes, ao mesmo tempo, o diabo, o demônio, Satanás, etc, etc. Esse é o problema da igreja como um todo. É uma luta interminante contra o diabo, contra o demônio. Quando já temos essa informação que Satanás e seus demônios estão o quê? Em algemas eternas. Que o Senhor nos libertou do império e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, não vos deixando afastar da esperança. Era esperança para ele, mas depois de 70 se tornou realidade. Para nós hoje é realidade, vivemos uma realidade. Aleluia! Esperança do Evangelho que ouvistes,
que foi, aleluia, pregado a toda criatura debaixo do céu. Que toda criatura é essa debaixo do céu que ouviu a pregação de Paulo? É no nosso século? Século de Paulo, século número 1, naquele momento que estava pregando. Então, toda criatura ouviu, porque Paulo sabia que ele deveria cumprir esse mandado de Deus, pregaria a palavra de Deus. Ninguém, eu digo aqui, repito, poderia frustrar, impedir que Paulo pudesse cumprir essa missão. Ele cumpriu maravilhosamente. Não tem, olha que Paulo passou, né? Cilada dos cicatrizes dos seus contemporâneos. Não é? Chamaram Paulo de quê? Peste. Esse sujeito aí está desencaminhando o povo, está pegando heresia. Paulo foi preso. Nos últimos dias de suas vidas, lá em Roma, aleluia, recebia as pessoas em sua casa e ali pregava, anunciava a palavra de Deus. Então ele cumpriu até o fim da sua vida, combatendo o bom combate da fé, em nome de Deus. Aleluia! Compreendi isso, igreja amada, em nome de Jesus? Então foi pregado sim, naquele mundo, toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Ele, como ministro, cumpriu, anunciou a palavra do reino, o evangelho da graça. Todas as pessoas, toda criatura debaixo do céu estavam vivas, viventes naquela ocasião, ouviram a palavra de Deus. Algumas creram, outras não. As ovelhas que foram separadas para isso, ouviram e se regozijaram. Alguns judeus não, alguns gentios estrangeiros rejeitaram, como acontece hoje também. Mas a Bíblia fala, temos esse entendimento, fala a Bíblia, as minhas ovelhas ouvem a voz. Eu as conheço e elas me obedecem, se rendem à minha verdade. Oh, aleluia! Estão compreendendo em nome de Jesus? Talvez os amados, os amigos que estão conosco nesta manhã, certamente nunca tinham ouvido acerca disso. Mas Deus está te dando a oportunidade de você rever seus conceitos, rever aquilo que você acredita, que você tem seguido há anos. É assim, quando chega o momento, Deus revela a sua verdade, esclarece. Veja em Atos 13, falei ainda há pouco, que muitos judeus rejeitaram o que Paulo dizia, que Paulo falava, que era inerente do Evangelho, que expressa, que mostra a verdade. Atos capítulo 13, do verso 44 em diante, rapidinho, em nome de Jesus. Atos capítulo 13, do verso 44 ao 51, é isso? Atos 13, do verso 44 ao 51, diz assim: estamos ouvindo a palavra de Deus com toda a alegria, com toda a avidez, toda a sinceridade. No sábado, isto é, no sábado seguinte, afluiu quase toda a cidade, veja só, para ouvir a palavra de quem? De Deus. Mas os judeus, vendo as multidões, tornaram-se de inveja, faziam o quê? E blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Olha que Paulo passou, irmão. Você já imaginou? Seus próprios patrícios contemporâneos faziam de tudo para contradizê-lo, rejeitá-lo. Mas Paulo estava ali amando de Jesus. Paulo estava em missão divina, missão que o Senhor o confiou. Então Paulo e Barnabé, falando o quê? Irmão, quem tem conhecimento tem que falar ousadamente, sem medo, sem receio. Você está falando da verdade de Deus, não é a tua verdade, não é a verdade da igreja A, B, C, é a verdade que vem de Deus. Disseram: cumpria que a vós outros, em primeiro lugar, fosse pregada a palavra de Deus. Quer dizer, fosse pregada não a todo Israel, não a toda Jerusalém, mas fosse pregada a alguns, né? Na verdade, Paulo foi separado para pregar em todo o mundo
de sua época. Mas posto que a rejeitais e a vós mesmos vos julgais indignos da vida eterna. Isso quer dizer o quê? Eles não recebiam a salvação por graça. Pela graça sois, eles não recebiam isso. Tem gente que às vezes se zanga, irmão, tu estás salvo pela graça, eu? Que não trabalhe não, que não dê duro não nessa salvação. Tem que fazer a minha parte, tem que fazer vigia, jejuar. Não, irmãos. Nós somos salvos pela graça. Pela graça sois, isso não vem de vós, é dom de, para que ninguém se glorie, se exalte. Eu contribuí para a salvação. Eu contribuí com 50%. Eis aí que nos volvemos para quem? Para os gentios, estrangeiros. Muito bem, o 47. Porque o Senhor assim nolo determinou. Quem determinou? Que Paulo pregasse o evangelho em todo mundo? Deus. Quem determinou que essa igreja, esse ministério, anunciasse a consumação, aliás, a escatologia consumada? Foi quem? Deus entregou para nosso amado, querido irmão, as flores suaves lá em Natal. Estava lá esquecido pelos homens, mas por Deus não. Deus já tinha determinado que seria por ele. Trouxe para nós e hoje nós escutamos. Nós temos a graça e o privilégio de anunciar essa verdade. Para a glória de Deus. Aleluia! Eu te constituí para a luz dos gentios, dos estrangeiros, a fim de que seja para a salvação até aos confins em todo mundo. Todo mundo daquela época. Não os confins da terra, chamado Brasil, México, Bolívia, Venezuela. Esses países nem existiam na época. Brasil não. Os confins da terra, as nações daquela época, que compunha o mundo daquela ocasião, né? 48. Os gentios, os estrangeiros, mas também eram eleitos. Eles não eram simplesmente estrangeiros, eram eleitos. Irmão, quem é eleito de Deus, quando ouve a verdade, se rende à verdade. Regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor. E creram todos. Todos quem? Todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Então todos quantos foram destinados para a vida eterna, a seu tempo, vão ouvir, ou ouvirão essas verdades, vão acreditar, vão crer e vão se regozijarem. Em quem? No Senhor, no seu Deus, no seu Salvador. E divulgava-se a palavra do Senhor por toda aquela região. Mas os judeus, olha só, instigaram as mulheres piedosas de alta posição e os principais da cidade e levantaram perseguição contra quem? Paulo e Barnabé, expulsando-os do seu território. Mas os homens de Deus não paravam não, irmãos. Não haveria nada que pudesse desestimulá-lo, né? Não houve nada que pudesse desestimular aqueles homens. E estes, sacudindo contra aqueles o pó dos pés, partiram para onde? Icônio, fora de Jerusalém, fora de Israel. 52, para a gente fechar. Os discípulos, porém, transbordavam de alegria e do Espírito Santo. Então, todos aqueles que testificam da verdade, recebem o Evangelho, transbordam de alegria. Pois eu não sabia que eu era predestinado. Eu não sabia que Jesus morreu por mim. Sim, você já está justificado. A oferta de corpo de Jesus te deu a condição de você hoje ser justificado. Eu não sabia disso, né? Para que fazer corrente hoje? Porque eu sei que o Senhor já me libertou. Ele me libertou do império das trevas. São informações, são direitos, são benefícios que a maioria do povo de Deus desconhece. Porque os falsos profetas alugam os púlpitos e transmitem
permite um evangelho duvidoso, mesclado, maquiado. Mas quando o povo de Deus recebe a verdade de Deus, a verdade liberta, a verdade os liberta, em nome de... Compreende essa verdade em nome de Jesus? Vê aqui um pouquinho no capítulo 13 de Atos, versículo 14. Mas o efeito da pregação de Paulo, muitos aqui se converteram. Aleluia. Atos capítulo 13, versículo 14. Mas eles, atravessando de Perge para a Antioquia da Pisídia, indo num sábado à sinagoga, assentaram-se. Eu vou estudar isso aqui, historicamente. Aqui existia uma colônia dos pescadores. Veja só, irmão, como a palavra de Deus, quando é pregada com ousadia, com sinceridade, ela tem que surtir efeito. Quando a palavra é pregada com amor, não é pregada forçando barra, você tem que crer, tem que aceitar. Quando é pregada com amor, quando é pregada no sentido de ver beneficiadas pessoas, restauradas, transformadas, esclarecidas, libertas, assim a palavra coopera em nome de Jesus. Amém. Então a pregação de Paulo aqui, que era uma colônia de pescador, produziu a conversão de grande número de gentios, estrangeiros. Olha só, em Antioquia, e Paulo ficou obrigado depois que aconteceu isso, mais na frente, que ele foi perseguido. Então ele foi para Icônio, mas antes a palavra surtiu efeito. Enquanto que os judeus resistiram, antes os gentios que eram pescadores nessa colônia receberam a palavra e se converteram. Diga amém. Amém. Não foram poucos pescadores, não. A história diz, fui pesquisar sobre isso. Houve conversão, uma grande conversão, um grande número de gentios, de estrangeiros em Antioquia se converteram ao Senhor Jesus Cristo. Diga amém por isso. Você está vendo? Isso era a função de Paulo, sem medo, sem detença, pregando a palavra, sendo provido pelo Espírito Santo. Tudo que Paulo precisava, ele tinha em Jesus Cristo. Tudo que nós precisamos para pregar, anunciar a palavra da verdade, o Senhor já nos entregou. Temos coragem para isso. Não para convencer o mundo, não para convencer a tua família. Quem convence é o Senhor Jesus Cristo. Mas eu não posso me negar. Tenho que pregar a palavra, tenho que manifestar essas verdades que chegou ao meu coração, que transformou a minha vida completamente, em nome de Jesus. Compreende isso? Aleluia! Veja rapidamente, eu tenho mais 15 minutos. 2 de Timóteo, rapidamente, vamos acelerar. 2 de Timóteo, capítulo 3, versículo 11. 2 de Timóteo, capítulo 3, versículo 11. Diz assim na palavra de Deus. 2 de Timóteo, capítulo 3, versículo 11. Paulo declara aqui a questão das suas perseguições. Olha só, os seus sofrimentos. As minhas perseguições e os meus sofrimentos, não é isso? Quais me aconteceram, né? Antioquia, Icônio, e Listra, variadas perseguições, não é isso? Tem o quê? Tem o quê? É verdade. De todas, entretanto, me livrou o Senhor. Então o Senhor o supria. Tantas perseguições em vários lugares, sofrimentos, humilhações, rejeições, mas o Senhor o supria. Não te cales, Paulo. Coragem, Paulo. Eu tenho muito povo nessa cidade. Aliás, Paulo sabia que havia muito povo do Senhor espalhado em todo o mundo, no qual ele deveria viajar e pregar com ousadia, falar dessas verdades, para que o Senhor pudesse ajuntar as suas ovelhas, em nome de... Irmão, a palavra da verdade, ela não separa as ovelhas, ela ajunta as ovelhas.
E as ovelhas passam a crer unânimes num só Senhor, acreditando que nós somos a família de Deus, em nome de Jesus. A igreja mística do Senhor. Oh, aleluia! Recebe essa palavra? Atos capítulo 14, versículo 1. Estamos correndo. Atos capítulo 14, versículo 1. Olha aí. Em Icônio, Paulo e Barnabé entraram juntos na sinagoga. Olha que briga, hein? Que barulho, hein? Logo na sinagoga judaica, e falaram de tal modo, quer dizer, ousadia, coragem, que veio a crer pequena multidão. Aí está até errado falar pequena multidão, não existe isso. Podia falar pequena quantidade de pessoas, né? Ah, que maravilha! Olha aí, veio a crer grande multidão, tanto de judeus como de gregos, gentios, estrangeiros. Olha que então a pregação, quando vem de Deus, ela surte efeito. Quem é ovelha tem que crer, tem que se render, tem que se regozijar, tem que se alegrar com a palavra em nome de versículo 2 e 3. Mas os judeus incrédulos incitaram e irritaram os ânimos dos gentios, dos estrangeiros, contra os irmãos. Entretanto, demoraram ali muito tempo, não se intimidaram, falando ousadamente no Senhor, o qual confirmava a palavra da sua graça, concedendo que, por meio deles, se fizessem sinais e prodígios. Qualquer missão de Deus, algo localizado. Não é que Deus é obrigado a operar sinais, milagres. Naquele momento, estava sendo pregada a palavra de Deus, e Deus permitiu que muitos prodígios, muitos milagres acontecessem na vida de todos quantos creram, receberam a palavra da graça, a palavra da verdade. Amém. Mais na frente, Atos capítulo 16, verso 1. Estamos chegando ao finalzinho. Esse evangelho que Paulo fala lá aos Colossenses, chegou todo mundo, chegou mesmo, não chegou pela metade, chegou na sua totalidade. Atos capítulo 16, verso 1, diz assim: chegou também a Derbe, não é isso? E a Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego, estrangeiro, gentio, e dele dava um bom testemunho os irmãos em Listra e Icônio. Irmão, fruto da pregação de Paulo. Diga amém por isso. Amém? Mas que uma alma se convertesse era importante, né? No reino de Deus. Deus não trabalha com multidões, Deus trabalha com filhos com qualidade, em nome de Jesus. Amém. Verso 3: quis Paulo que ele fosse em sua companhia, porque Deus já tinha separado Timóteo para auxiliar Paulo, para se unir com Paulo nessa empreitada, nessa missão, e por isso circuncidou. Olha só, sabedoria de Paulo aqui, né? Por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que seu pai era grego. Então Paulo usou de sabedoria nesse caso, o circuncidou, né? Uma estratégia, né? Cheia de sabedoria de Paulo, né? Amém, glória a Deus por isso. Mas Timóteo foi um grande auxiliar de Paulo. Romanos capítulo 15. Romanos 15. Logo mais tem mais, hein? Você que me ouve nessa live, nos assiste, logo mais às 18 horas, com o pastor Miguel Soares, nosso querido irmão, uma mensagem poderosa, um estudo que vai te ajudar abundantemente na tua vida teológica e espiritual, a partir das 18 horas. E você que mora aqui perto, em Santo Amaro, se você puder vir, traga a sua família. Nosso endereço aqui na rua Francisco Jacinto, 69, Santo Amaro, Recife. Você encontra o nosso templo às 18 horas, em nome do Senhor Jesus. Eu disse Romanos 15, né? Verso 16, depois o 28.
Diz assim na palavra do nosso Deus. Glória a Deus. Aleluia. Para que eu seja ministro de Cristo. Paulo está dizendo que ele pudesse ser e foi ministro de Cristo Jesus. Entre quem? Gentios, estrangeiros, no sagrado encargo. Realmente foi uma missão preciosa, né? De anunciar o quê? O Evangelho de Deus, de modo que a oferta dele seja aceitável, uma vez santificada pelo Espírito Santo. Veja o verso 28. Tendo, pois, concluído isso, e havendo-lhes consignado esse fruto, passando por vós, irei à Espanha. Irmãos, a Espanha nesse momento aqui estava anexada ao Império Romano, fazia parte de todo o mundo que Paulo deveria pregar o Evangelho, anunciar o Evangelho. Mas não existia o Brasil, não existia os países aqui do Mercosul, América Latina. A Espanha já existia naquela época, né? Era anexado ao Império Romano. Em nome de você ter um entendimento. Romanos 10, 18. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor até quando? Para sempre. E Ele que nos concede graça e misericórdia para termos esse entendimento. Romanos 10, verso 18. Diz assim: mas, pergunto, 2 pontos. Porventura, não ouviram? Sim, por certo. Por toda a terra se fez ouvir a sua voz. Que terra é essa aqui? Que Paulo diz: toda a terra onde o Império Romano comandava. Oikonome, né? Significa o Império Romano. Então, por toda a terra daquela época, dizendo os países, os lugares, os distritos de Roma, ouviram a pregação de Paulo, ouviram a palavra do Senhor. Aleluia! E as suas palavras, até os confins do mundo. Quer dizer, aquele mundo existente daquela época. Não os confins do mundo depois de 70. Foi pregado pelo Evangelho antes de 70. Em 70, Jesus veio a cumprir as suas predições. Em nome de... Eu pergunto, o Evangelho chegou em todo mundo ou não chegou? E para a gente encerrar, Romanos 1, versos 1 e 16. Romanos, capítulo 1, versos 1 e 16. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Que maravilha! Evangelho divino, Evangelho inspirado por Deus. Jesus entregou para Paulo, separou Paulo antes do seu nascimento e revelou todas as verdades que deveria ser manifesta, pregada às ovelhas daquela ocasião. Verso 16, em nome de Jesus, diz assim na palavra: glória a Deus, estamos regozijados do Senhor. Pois não me envergonho do Evangelho. Que Evangelho é esse que Paulo diz que não se envergonhava? O Evangelho de Cristo, da graça, que é o poder de Deus. Porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Quem é que deveria crer naquele mundo, naquele tempo? As ovelhas, os eleitos. Primeiro dos judeus, porque alguns judeus foram separados para isso, e também no grego, os gentios, estrangeiros, em nome de Jesus. Amém. Então, o Evangelho que Paulo pregou, que chegou em todo o mundo daquela época, oikomene, toda a terra que os romanos conquistaram, conhecido como Império Romano. Aí alguém pode perguntar: e hoje, devemos pregar o Evangelho? Devemos pregar, porque pregando o Evangelho, o povo de Deus terá todas as informações que deveriam ter, que os irmãos daquela ocasião tiveram, que o maligno não pode nos tocar. Diga amém por isso.
que já aconteceu a segunda vinda de Jesus. Que aquele tal do juízo aconteceu também. E outros assuntos inerentes da escatologia consumada ocorreram. Os mortos ressuscitaram. Falando nisso, o pastor Ivelto está falando sobre isso, um estudo magnífico. Você pode acessar a ressurreição dos mortos. Está na parte 4, parte 5 agora, né? Estudo magnífico, maravilhoso. Ele fala de 2 ressurreições. Estudo maravilhoso que já ocorreu, já aconteceu. As pessoas que não têm informação acreditam que ainda os mortos vão ressuscitar. Que mortos são esses que deveriam ressuscitar naquela ocasião. Essa informação nós temos biblicamente para a glória do... Diga amém. Amém. Então é repassar essa verdade que o Senhor nos mostrou. E quando estamos pregando também o Evangelho, vidas estão reconciliadas com Deus. O Evangelho faz isso. Reconcilia pessoas que estão mortas em seus delitos e pecados e vêm para Deus, vivem para Deus, são recebidos por Deus. O meio não é sacrifício, não é campanha, é o Evangelho pregado. A ovelha ouve e vem para Jesus, em nome do Senhor. Essa foi a palavra da verdade, em nome de Jesus Cristo. A Ele a honra e o poder pelo céu dos céus. Reforçando o convite, logo mais, a partir das 18 horas, mais um culto abençoado, com um estudo magnífico para a glória de Deus. Endereço aqui da nossa congregação, Congregação Evangélica Remanescente da Graça, o Ministério Segundo o Preterismo Completo, fica aqui em Santo Amaro, Rua Francisco Jacinto, 69, Santo Amaro, bairro Recife, Pernambuco. Foi um prazer estar com todos vocês. Até outra oportunidade, em nome do Senhor. Amém. Amém? Glória a Deus. Pastor?